e isso pode confundir toda a prática clínica de todo mundo, pode fazer uma confusão generalizada. Olá, meu nome é Daniel Espírito Santo, eu sou enfermeiro, administrador e criador da página Enfermagem Ponto Paliativa, com especialização tanto em oncologia quanto gerontologia. Isso vai ser importante nesse vídeo, porque nesse vídeo nós vamos falar sobre câncer. E primeiro, eu sempre gosto de contextualizar as coisas. O que é que me deu a ideia para esse vídeo? Por que eu achei tão importante fazer esse vídeo? Recentemente, na primeira semana de junho, nós tivemos a ASCO. A ASCO, para quem não sabe, é o maior congresso de oncologia mundial. Se você é paciente, se você trabalha com oncologia, muito provavelmente essa é a semana em que o seu oncologista falou que ele está acompanhando algum congresso ou que ele precisou viajar para ver algum congresso. É como se fosse o Rock in Rio da oncologia. E é claro que não é simplesmente um evento social, as pessoas não viajam para se encontrar e bater papo. É um evento onde a gente discute os melhores protocolos, as pesquisas mais recentes que têm relação com oncologia. Então acaba sendo uma semana muito agitada para quem trabalha com toda essa temática. E por que eu estou falando da ASCO? Porque esse ano de 2022, apesar de que eu acho que esse vídeo não vai envelhecer tão cedo, porque isso sempre acontece, nós tivemos dois artigos de muito destaque, um que caiu na mídia e outro que não tanto. E eu achei que seria interessante que a gente conversasse um pouquinho sobre eles. Primeiro, antes de entrar especificamente na temática desses dois artigos e por que eu achei eles tão importantes para que a gente fizesse um vídeo sobre isso, a gente precisa lembrar o que é o câncer. E aí eu não quero entrar na maneira mais complexa da coisa. É importante que a gente entenda que câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum a multiplicação descontrolada de células. Então é muito importante que a gente preste atenção nessa definição. Porque quando eu falo de câncer, o câncer não é uma doença homogênea. E o que isso significa? Que são todas doenças diferentes entre si, com a única coisa em comum entre elas, a multiplicação descoordenada de células. Então se eu tenho um paciente com câncer de reto, é diferente de um paciente com câncer de cólon, que é diferente de um paciente com câncer de próstata, que é diferente de um paciente com câncer de mama. E mesmo entre essas doenças, se a gente for pensar, por exemplo, no câncer de mama, nós temos várias subdivisões entre elas. Afinal de contas, o que é necessário quando a gente vai identificar esse subtipo é justamente que o paciente faça uma biópsia, que é uma retirada cirúrgica de algumas células, para que o patologista possa avaliar e possa dizer qual o tipo celular específico desse tipo de doença. Então não dá para colocar tudo no mesmo bolo. E por que eu estou dando tanto destaque a isso? Porque se eu tenho o entendimento de que são doenças diferentes entre si, os tratamentos também precisam ser. Uma droga que vai ser efetiva em determinado tipo celular de determinada doença será diferente quando em comparação com outro tipo celular, outra doença. Então a gente precisa ter essa atenção que eles são diferentes entre si. E estatisticamente é muito improvável que eu tenha uma droga universal que, por exemplo, resolva todo o problema do câncer, que seja efetivamente a cura do câncer de maneira geral, porque o câncer não é uma doença só. Ele é um conjunto de doenças que têm características em comum entre si. No caso, a multiplicação descoordenada de células. O que nos leva aos dois artigos que eu queria mencionar com vocês que foram apresentados na ASCO. A primeira notícia, e eu estou chamando de notícia porque já caiu na mídia, já tem vários sites falando sobre ela, está apresentando uma droga que tem uma efetividade curativa com câncer. E aí, como eu falei com vocês, quanto mais você estuda oncologia, mais você acha suspeito esse tipo de notícia. E de fato, quando você começa a ver a notícia, você vê que uma notícia leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e quando nós chegamos ao artigo que deu origem a essa notícia, a gente entende que é um artigo que fala sim sobre uma droga que está sendo experimentada para um tipo muito específico de câncer coloretal e que teve um N muito pequeno, quer dizer, teve muito poucas pessoas envolvidas na pesquisa. Isso significa que é um artigo fraco, que é um artigo que não tem significância? É claro que não, senão até ele não estaria sendo apresentado na ASCO. Esse é um artigo extremamente importante, mas não é o tipo de artigo que, por exemplo, vai mudar a prática dos profissionais de oncologia, porque é uma droga que ainda está sendo testada, ainda está sendo estudada sobre como ela funciona nesse tipo de paciente que tem um tipo muito específico de câncer coloretal. Então não é uma droga universal. E para piorar o entendimento do público, essa droga, por exemplo, ela já é aprovada pela Anvisa. Sem show, ela já é uma droga aprovada. Só que ela é aprovada para câncer de endométrio. E aí o que acontece? Você começa a criar uma confusão dentro da prática clínica, porque essa notícia cai na mídia. O paciente lê, os profissionais que não trabalham com oncologia leem. E aí quando eles vão ao oncologista, eles falam, eu queria que você prescrevesse essa droga para mim. E o coitado do oncologista sabe que aquilo dali às vezes tem efetividade nula para aquele paciente e fala, eu não vou prescrever. E aí a gente começa a fazer toda uma confusão entre a questão de judicialização para uma droga que não é eficiente para o caso daquele paciente. Então, se você é profissional da área da saúde, você tem por
por obrigação ler qual foi o artigo científico que originou essa notícia e ler ele na íntegra. Isso é uma obrigação sua, porque esse tipo de demanda vai acabar caindo para você. E isso pode confundir toda a prática clínica de todo mundo, pode fazer uma confusão generalizada. Se você que está me assistindo por acaso for jornalista ou publica um blog, enfim, publica qualquer tipo de notícia nesse sentido, cuidado com o que você está publicando. Você mexer com a esperança das pessoas é algo extremamente complicado e extremamente irresponsável. Não faça isso. Eu sei que o título muitas das vezes é chamativo e até as notícias hoje em dia funcionam dessa maneira, a gente precisa chamar a atenção, mas seja sempre responsável quanto à sua comunicação. Um próprio exemplo é esse vídeo. Eu estou falando com vocês, estou fazendo aqui uma quebra da quarta parede, mas eu estou fazendo esse vídeo e eu poderia colocar um título extremamente chamativo, o que não querem que você saiba sobre a cura do câncer. E com certeza, se você olhar agora no número de visualizações, esse vídeo teria 20 vezes mais visualizações, mas isso seria chamativo e talvez não fosse muito correto. Então eu prefiro ser muito mais ético, muito mais honesto e falar com vocês sobre uma situação que sempre gera confusão dentro do campo da oncologia. E eu acho que só por essa fala já valia que você se inscrevesse no canal e curtisse esse vídeo. Só acho, sem querer te influenciar. Tá, Daniel, mas você falou que são duas notícias e até agora você só falou de uma. A segunda notícia, que na verdade é o segundo artigo, porque esse não caiu na mídia, é mais surpreendente ainda. Para começar, eu vou te mostrar como foi a reação das pessoas na ASCO quando viram os resultados dessa pesquisa. Esse estudo, que está sendo chamado de DESTINY, ele fala sobre a combinação de dois medicamentos diferentes, trastuzumab deruxtecan, num paciente com câncer de mama fracamente positivo, que antes a gente chamaria de negativo. E esse é um estudo de fase 3 que apresenta uma melhora de 50% no risco de morte, assim como uma melhoria na qualidade de vida global do paciente. Então isso é muita coisa. Isso é muito positivo para os pacientes que têm esse tipo de doença, que até então era uma doença que não respondia muito bem ao tratamento. Não só isso, como é um estudo de fase 3, o que significa que é um estudo que já tem um N considerável, que já está sendo implementado na prática, então isso sim é um artigo que a gente poderia colocar que assim vai mudar a prática clínica. Eu mesmo já conheço alguns oncologistas que já estão prescrevendo, mas mesmo assim perceba que não é para todo paciente com câncer de mama, é para um subtipo muito específico de paciente que tem câncer de mama. No caso, câncer de mama HER2 fracamente positivo. Mas mesmo assim, isso é coisa pra caramba. E por que você talvez não tenha visto a grande mídia falando com relação a esse estudo específico? Porque ele é um estudo que em si ele é muito complexo, a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade para entender essa questão da oncologia, além de ele não ser tão sedutor quando você bate o olho nele, porque ele não tem palavras chamativas, como por exemplo falando 100% de cura do câncer, ou coisa nesse sentido, apesar de ser uma droga extremamente potente e um artigo extremamente relevante para a nossa prática. Esse artigo provavelmente vai mudar a prática de muitas pessoas. Então quando a gente fala sobre a cura do câncer, é muito difícil que a gente tenha uma droga que tenha um funcionamento universal, que ela funcione com todos os tipos de pacientes. Na verdade, com a evolução da tecnologia, o mais provável é que a gente tenha drogas cada vez mais específicas, drogas e outros tipos de tratamento cada vez mais específicos para determinados subtipos de câncer. Então a gente vai ter um tratamento cada vez melhor, cada vez mais efetivo e cada vez mais específico para os pacientes. É provável que futuramente o protocolo seja praticamente individualizado quando a gente pensa em tratamento. Isso é uma coisa muito boa, porque o importante é que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Nós nunca tivemos tanta tecnologia quanto hoje. Isso é uma coisa muito boa. Qualquer tecnologia que pode ser empregada para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, para que a pessoa possa ter mais saúde por mais tempo, deve e será utilizada pelos nossos colegas. E se você achou esse vídeo relevante, se você achou ele importante, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar, porque as pessoas precisam saber como é que funciona isso e infelizmente esse é o tipo de coisa que acaba não sendo falado no geral. Aproveitando, não se esqueça que no dia 13 de julho, às 7 horas da noite, eu vou fazer uma aula aqui no YouTube falando sobre comunicação de más notícias, que também é um tópico extremamente importante para todos os profissionais da área da saúde. Seja você enfermeiro, técnico, auxiliar, médico, fisioterapeuta, nutricionista, todos são muito bem-vindos a essa aula que eu vou aplicar no dia 13 de julho, às 7 horas da noite. O link para inscrição está aqui na descrição e nos vemos lá. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.